Então, estamos aqui na nossa 11ª aula, né? Esse intensivão de profundidade na palavra, dessa perspectiva de crescimento, de avanço. E a ordem para o Senhor, para esses dias, queridos, é cresça, cresça. O propósito de crescimento, queridos, ele tem a ver também com o nosso processo de entender, digerir bem a palavra e manifestar o reino, né? Crescer e manifestar o reino. Identidade, propósito e manifestar o reino. A partir do momento em que você sabe quem você é estabelecido um propósito, é estabelecido o seu destino, e a partir do destino bem claro, você vai poder manifestar o reino de Deus. Não é? Embora você não tenha todos os detalhes da caminhada, o fato de você ter a condição de ter os parâmetros, ter o entendimento de como começar, nós entendemos que podemos trilhar esse caminho, e à medida que a gente vai caminhando, vai ficando mais claro. Quem está entendendo? Estamos entendendo? Então vamos lá. E aí, queridos? Isso é como uma bússola para nós, né? Você entendendo mais ou menos a direção, embora você não tenha chegado lá, direção é melhor do que velocidade. Eu vejo muitas pessoas querendo ter pressa. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero. Cara, mas não entende quem é. Primeira coisa que você precisa entender é quem você é. Quem é Deus? Quem é você em Deus? Qual é a sua missão, o seu propósito? Entende? Então, começamos a partir de Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha quanta riqueza você pode tirar de um versículo, né? Imagina da Bíblia inteira. Imagina. Então, nós percorremos aqui, falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a unicidade de Deus, sobre a divindade de Jesus, sobre a salvação, o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento, a fé em Deus, o batismo, a comunhão, a imposição das mãos, falamos sobre a oração em línguas. E hoje nós vamos entrar nesse tema aqui chamado ressurreição e juízo eterno. Preparados? Prontos? Então, vamos lá. Vamos caminhar aqui, ó, retrospectiva, né? Esse material aqui ele vai ser disponibilizado lá no grupo, tá? Então faça com bem, bom proveito. Que o Senhor possa te direcionar. Só relembrando aqui, né? Falamos sobre a questão da ressurreição dos mortos. Aqui no caso é 12, né? Deixa eu só corrigir aqui, queridos. Minutinho.
Então vamos lá, queridos. Ainda aprofundando aqui nessa questão do tema, né? Olha o cão se levantando, ó, gente. Vem cá. Pai, vocês não conhecem o pai, vocês vão conhecer hoje. Tá meio sujinho, mas, ó, esse aqui é a participação nele. Dá um oi aí, Fire. Hum? Aqui, até ele é soldado, gente, ó. O negocinho dele aqui, ó, a bandaninha dele de soldado, ó. Tá vendo? Dá um oi aí, Fire. Nossa ovelha dog, né? Vai lá, não. Bom, vamos lá, queridões. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da ressurreição dos mortos, né? Hebreus capítulo 6, versículo 1, versículo 2, ele diz: Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, hoje nós entramos aqui de uma forma mais profunda nessa questão da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, né? Julgamentos. Cremos que a vida após a morte é baseada em duas ideias principais: a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. A doutrina do julgamento eterno inclui pelo menos dois aspectos principais. Uma lida com o julgamento daqueles que morreram em seus pecados e incredulidade, e a outra lida com o julgamento do crente. Então a gente vai ter um entendimento de que não é só salvação. Salvação é a porta de entrada, entende? Mas só que, queridos, às vezes eu fico vendo que algumas pessoas estão presas apenas no conceito de salvação. Salvação é a porta, irmão. E pessoa, você entra na porta pela casa e não faz mais nada. Fica só ali, entendeu? Nós falamos um pouco mais lá atrás, assim que nós começamos, falamos sobre a questão do tabernáculo, né? Dos três ambientes. Você tem o átrio, que é o lugar externo, onde você tem uma revelação natural de quem é Cristo. Você tem o, você tem o lugar santo, que ali a gente fala da obra do ministério. E você tem o lugar santo dos santos, que é aonde, além do ministério, além dessa revelação natural, da revelação espiritual, a partir da iluminação pelo Espírito Santo de Deus, da quebra de algumas estruturas de fortalezas mentais, espirituais, que tentam nos paralisar, nós agora temos, através desse processo de caminhada com o Senhor, vamos para esse processo de mergulhar na glória de Deus e transmitir a glória de Deus, né? Então, o Senhor espera que nós cresçamos e que possamos entender a consequência de viver uma vida com Cristo em obediência e uma vida sem Cristo na desobediência. Entende? Cremos que a vida após a morte é baseada em duas ideias: a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. A doutrina do julgamento eterno inclui dois aspectos principais: o julgamento daqueles que morreram em seus pecados e na incredulidade, e o julgamento do crente. Crente é aquele que crê em Jesus. O julgamento eterno, pois estabeleceu um dia em que haverá de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou.
e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículo 31. Então, baseado nisso, queridos, nós podemos entender o julgamento eterno, ele é certo. Ele é uma certeza. B. O julgamento eterno traz consequências horríveis para aqueles que não creem. Então, queridos, hoje eu vejo dentro das congregações muita coisa sendo pregada, menos sobre a verdade. Em muitos lugares, irmãos. Em muitos lugares estão corretos, estão mergulhando na verdade. A verdade é Cristo, irmãos, e é aquilo que ele disse. E continua dizendo através da sua palavra. A sua palavra é viva, ele está vivo, e o que ele determinou não vai passar um tio, nenhum ar, nada. Vai se cumprir. Eu queria te dizer que não existe consequência. É igual eu falo, no Antigo Testamento, Cristo estava oculto em todas aquelas expressões de milagres, sinais, maravilhas, é, é, todos os aspectos ali sobre a questão do sacrifício, do tabernáculo, tudo mais. No Novo Testamento, queridos, nós podemos ver a vida de Cristo, os exemplos de Cristo, as direções de Cristo para nós, que ele fala que aquele que ama é quem obedece, né? Se você não obedece, você não ama. Se você não obedece, você não vive por ele, você vive por si mesmo e vai colher as consequências daquilo que você plantou na carne. E Gálatas capítulo 6, ele vai falar sobre aquele que planta na carne vai colher corrupção, ou seja, destruição, e aquele que planta no espírito colhe para a vida eterna, não é? Então, o julgamento eterno traz consequências horríveis para aqueles que não creem. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, será batido o martelo. Então, há uma sentença ali sendo aplicada. Ah, mas Deus não é amor? Sim, queridos, Deus é amor, mas você vai pegar só um lado da moeda? Deus, olha, Salmo 89:14. Eu quero abrir na Bíblia, queridos. Eu quero provar para você na Bíblia. Salmo capítulo 89, versículo 14. Vamos lá? Você consegue ver aí minha tela. Então, vamos lá. São as bases do trono de Deus, irmãos. A base é aquilo que sustenta, entendeu? É aquilo que segura. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Imagina um trono, uma cadeira, tem 4 pés. Um deles é a graça, um deles é o amor, que é a expressão hebraico, em hebraico, reset. O resed significa bondade, benignidade, fidelidade, entende? E justiça, o que é justiça? É a expressão tzedek, que é correção, retidão, equidade, que é o quê? O equilíbrio ali, né? É justiça, um governo justo. Direito, o que é direito? Essa palavra mifpat significa o quê? Julgamento, justiça, ordenação, ato de decidir um caso, corte, lugar, corte, assento do julgamento, procedimento de litigação diante de juízes. Deus é um justo juiz, entendeu? Então, justiça, colocar as coisas no lugar, ele julga as coisas com retidão, graça e a verdade, que é a própria palavra,
que é emet, que é firmeza, fidelidade, estabilidade, credibilidade. Ou seja, Deus não muda, queridos. Entende? Aquilo que era importante para ele continua sendo importante. E deve ser para nós também. Entendeu? Taxas vivas é pré-tribulacionista, calvinistas? Nenhum nem outro. Eu creio que isso vai se desenvolver antes, durante e depois. Mas vamos lá. Então, o fogo eterno. Olha só, as consequências eternas. Mateus capítulo 18, versículo 8 a versículo 9. Jesus também disse que as consequências do julgamento eterno para os incrédulos é trevas, choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Mateus 25:41 vai falar que também será a companhia do diabo e dos seus anjos. Mateus 25:46, castigo eterno. Daniel 12:2, vergonha e desprezo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, a segunda morte. Mateus 25:41, separados eternamente de Deus. E 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 9 ao 10. Então não vou ler tudo aqui, irmãos, porque a gente tem que correr, né? E o tempo, nosso inimigo hoje. Então Jesus é o juiz do julgamento final. Pois o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho. João capítulo 5, versículo 22. Ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é aquele a quem Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. Acho que ainda está lá, né, na Bíblia. Estão vendo aí a tela? Então, Atos 17, 31, Romanos 2, 16, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 também falam de Jesus como aquele que julga. Como Deus, ele possui a perfeita sabedoria e o conhecimento para o julgamento justo. Como filho do homem, então Deus homem, né? Mas será que Deus entende o que eu passo? Sim, queridos, ele foi homem como você, passou as dores, aprendeu pelo que sofreu. Sim. Ele compreende o homem e a vida humana na Terra através da experiência pessoal. João, capítulo 5, versículo 27, 26 a 27. Como redentor, ele possui o direito de condenar aqueles que rejeitam a sua redenção. João capítulo 3, versículo 36 e João capítulo 8, versículo 24. Irmãos, agora imagine o seguinte. Imagina que alguém morre por uma pessoa para dar o coração para ela. Ela estava saudável. Aí essa pessoa, ela decide, não quero mais viver, e se mata. Desperdiçou a vida dele e a do outro que deu a vida por ele. Olha o desperdício, queridos. Olha que forte.
A gente tem que ter essa consciência, irmãos. Nós temos que ter esse entendimento. Entender que não tomar posse daquilo que Cristo determinou para nós é rejeitar aquilo que ele fez. Entende? Então, vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Porque você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então haverá recompensa. O tribunal de Cristo vai determinar a recompensa do crente, não a sua salvação. Se a obra de alguém que sobre ela edificou perseverar, receberá uma recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ela sofrerá prejuízo, mas ele mesmo será salvo, mas pelo fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. B, a palavra grega para o banco de julgamento é bema, significa um tribunal para recompensas. Nas grandes arenas olímpicas, havia um assento elevado no qual se sentava o juiz da competição. Depois que as competições terminavam, os competidores bem-sucedidos se reuniam diante do bema para receber as suas recompensas ou coroas. O bema não era um tribunal onde alguém era condenado, era um assento de recompensa. Então pensa, queridos. Uma vez, eu tenho um amigo, e um dia a gente estava conversando, sabe? Eu gosto porque eu não gosto muito de frescura, eu gosto de pessoas que às vezes vai direto ao ponto também, né? Ele falou, cara, eu tô bem como crente, né? O crente SSS. Sentado, salvo, sentado, satisfeito, né? Para começar, eu não sei o que que é galardão. Eu tô satisfeito com a minha salvação. Falar, irmão, amém. Se você crê assim, quem sou eu, né? E aí ainda tentei conversar, falei, não, cara, eu tô satisfeito com a minha salvação. Mas há uma recompensa, queridos, para aqueles que permanecem firmes, né? Significa um tribunal de recompensas. É um desperdício, né? Nós não temos essa esperança. Exatamente, crente é SSS, sentado, é salvo, sentado e satisfeito. A Bíblia menciona pelo menos 5 coroas. Vamos entender, irmãos, que coroas são essas? Tá, glória. Então você tem a coroa imperecível para sacrifício. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, essa é a coroa imperecível. Coroa de alegria. Então é para a gente testemunhar. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor e Jesus na sua vinda? Não são vocês? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Coroa da justiça para intimidade com Deus. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Coroa da glória, coroa de glória. Irmãos, eu quero todas as coroas que Jesus quiser me dar. Entendeu? Vou fazer por onde? Coroa de glória. Isso aqui é para pastor e líder, irmão. Entendeu?
Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Você que deseja ser pastor, você tem que chamar para pastor. Você que, né, que deseja liderar algo, há uma coroa. Há uma coroa de glória. Coroa da vida, por ser fiel nas provações. Tá vendo tudo isso que você tá passando aí? Tem coroa, filho. Tem coroa, minha filha. Viu? Desanima não. Não desanima. Então, por isso, permaneça, fica firme. Olha para ele, hein? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então, até quando eu devo ser fiel? Eu devo ser fiel? Viu? Eu quero todas as coroas, Jesus, que Jesus quiser me dar. Entendeu? Então, por isso que você não deve desanimar. Por isso que quando alguém falar mal de você, quando alguém é, é, quando alguém é, é, fizer mal contra você, quando você passar por alguma aprovação, quando você passar por situações adversas, olha para a coroa. E Jesus manda a gente cuidar para que ninguém tome, entende? Expressão de coroa. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temos essas coisas que de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão entre um de vós por ser deposto de tribulação de 10 dias. Ah, coroa. É Stéphanos, significa coroa, símbolo de realeza, posição exaltada, grinalda, guirlanda, que era dada como prêmio aos vencedores de jogos públicos, metáfora à bem-aventurança eterna, que é concedida como prêmios de genuínos servos de Deus. Em Cristo, a coroa de flores é a recompensa da retidão, ou que é ornamento de honra e glória para alguém. Conseguindo ver aí? É a sua posição de governo, queridos. A sua posição de filho. É a sua colheita. Irmãos, há o diabo, ele não importa muito se você vai começar de uma forma. Talvez ele não vai nem impedir de uma forma muito severa no momento em que você estiver começando a plantar, você estiver cuidando. Lá na frente, queridos, ele quer pegar a sua colheita, aquilo que você plantou a vida inteira. Entendeu? Então, tome cuidado para que o diabo não te engane e roube as suas colheitas. Essa é a obra dos midianitas, dos amalequitas, queridos. Roubar a semente. Essas são as raposinhas que tiram a alegria, que tiram a fé, que tiram aquilo que você conquistou, que faz você tomar decisões precipitadas e perder as colheitas daquilo que você plantou a vida inteira, aquilo que você guardou no verão, fazer você passar frio depois no inverno, passar fome, morrer de hipotermia e fome, entende?
Tome cuidado. Então, por isso, irmãos, que a palavra sempre nos manda ficarmos alegres, nós celebrarmos, nós não nos entristecermos, entende? Nós guardarmos a nossa coroa. Então, lá no hebraico é uma expressão chamada deker. Amém? Vou mergulhar mais? Vamos mergulhar mais? Quem quer mergulhar mais? Quem quer que acabe agora? Vamos parar agora ou vamos continuar? Aleluia! Vamos lá. Vamos lá. O tema é abordado de forma básica no Antigo Testamento, de forma completa no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando o nosso Senhor Jesus esteve sobre a terra, ele ensinou que todos os homens mortos vão ressuscitar numa data futura. Falamos sobre julgamento, nós estamos falando sobre ressurreição. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. O Senhor ressuscitou a muitas pessoas por ocasião do ministério terreno, como o filho da viúva de Naim, como a Lázaro, dentre outros. Lázaro ressuscitou para tornar a morrer novamente. Hoje ele aguarda a ressurreição dos justos. Sem a esperança da ressurreição, a fé cristã é vazia de sentido. É completamente inútil, não passando de mais uma religião. É como... E esse é o ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13, capítulo 16, versículo 16 a versículo 19 também fala isso. Tá bom? Porém, a ressurreição é uma realidade, tanto a ressurreição do Senhor no passado, quanto a ressurreição de todos os homens no futuro. A Bíblia nos ensina que haverá ressurreição, duas ressurreições, que ocorrerão em momentos distintos, para grupos de pessoas distintas. Esses grupos de pessoas são crentes em Cristo e o restante da humanidade que não quis conhecer a Deus e ser salvo por Jesus. Na ressurreição dos crentes, segundo a palavra, os corpos outrora destruídos pela ação de vermes, bactérias no sepulcro, muitos já não passam de pó, né? Não restando nada mais que lembre um corpo humano, eles vão ser ressuscitados após o toque da trombeta de Deus, pelo Senhor Jesus, por ocasião da segunda vinda, recebendo um novo corpo incorruptível, num corpo espiritual dado por Deus, com base no primeiro corpo. Na segunda ressurreição, após o milênio, os ímpios ressuscitarão para serem julgados para vergonha e desprezo eterno. Então, tudo é recompensa, queridos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a versículo 15, e vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os livros, e se abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno
deram aos mortos que nele havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, muitas vezes nós vamos ministrar libertação, nós vamos ministrar cura emocional. E muitas vezes eu tenho o hábito de pedir para que o Senhor comissione os seus anjos para tomar os livros da mão do inimigo, que são esses livros das obras que o inimigo apresenta diante do Senhor para nos colocar em cativeiro e para nos privar de algumas coisas em Deus. Então, tá para sair uma bênção. O inimigo fala: eu te provo na sua palavra que não tem como se abençoar fulano. Aqui, ó, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí embarga a sua obra, queridos. Tá vendo? Então, por isso que nós temos que continuar nesse caminho de arrependimento, por isso que nós temos que continuar nesse caminho de busca, por isso que nós temos que continuar recebendo libertação, recebendo cura, aprofundando na palavra, recebendo fundamento, criando raízes no Senhor Jesus e no Evangelho. Entende? Porque há livros, não é só um livro, livros. Amém? Essas pessoas que se enquadrarem no critério para participar desse julgamento, ao final deles serão lançados no lago de fogo, juntamente com o inferno, com o anticristo e com a morte, com o falso profeta e com o próprio Satanás e todas as hostes do inferno, para serem atormentados de dia e de noite para todo sempre. Esse é o juízo eterno, ou seja, o juízo que dura para sempre, que é sem fim. Amém, queridos? Eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta muito legítima. Onde você pretende passar a eternidade? Como você tem se preparado para isso? Vou fazer essa pergunta novamente. Aonde você pretende passar a eternidade? 2. Como você tem se preparado para isso? É a pergunta que nós temos para hoje. Eu quero orar com você. Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, eu me coloco agora diante da tua poderosa presença e da tua potente mão. Clamo, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Clamo, Senhor, pelos teus propósitos, teus desígnios, a tua direção. Eu creio, Senhor. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que nos impulsiona, o Senhor é um Deus que nos capacita, o Senhor é um Deus que revela o profundo secreto escondido. Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ser libertos, tudo aquilo que nós precisamos ser curados, tudo aquilo que precisamos alinhar diante do Senhor dentro desse processo de Teshuvah, em nome de Jesus. Pai, nós nos apresentamos como aqueles que queremos ser remidos, queremos ser redimidos, Senhor. Queremos nos apresentar diante do Senhor em obediência, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Eles são muitos. Eu peço que o Senhor venha trazer à nossa mente, à nossa memória, aquilo que precisamos deixar diante do Senhor. Nós declaramos o nome de Jesus e pedimos perdão pelo pecado de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de porfias, dissensões, facções, invejas, lascívia, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançar, de reinar. Nós pedimos perdão e colocamos diante do trono do Senhor, Pai. Que o inimigo, com seus livros e tudo aquilo que está segurando o nosso, se apresente, se apresentem e deixe diante da cruz de Cristo tudo aquilo que é nosso. Tudo aquilo que o Senhor quer julgar, tudo aquilo que o Senhor quer quebrar. Quebra hoje, Jesus. Nós nos arrependemos, confessamos, deixamos e nos apegamos, Senhor. Nós cremos que nós vamos ressuscitar com o Senhor, Pai.
nós teremos nossos corpos glorificados e nós teremos, Senhor, essa vida abundante que só o Senhor dá, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Pastor, então quando a gente for se apresentar diante de Deus, pedir perdão e nos arrepender, temos que pedir, então, para Deus tirar das mãos do inimigo esses livros. Irmãos, uma vez eu fui lá na Baixada Santista. Nós fomos numa igreja e houve uma ministração de libertação e manifestou um espírito imundo. Acredite se quiser, o nome dele era Divórcio. E, e começou a se debater, começou a ver aquela coisa toda, né? E aí nós começamos a dar aquela torturada básica, né? E o Senhor nos deu esse inimigo nas mãos, né? E aonde que estavam os livros, mano? Ele guardava aqui, ó, ao lado, na cintura aqui, os livros. É como, profeticamente, é como um pergaminho, um livro aqui do lado, né? Nós falamos, entrega os livros, no nome de Jesus. E os anjos do Senhor tomam e é levado, e é tomado, né? Nós pedimos para que o Senhor queime, já antecipe, né? Jogando no lago de fogo. E a alma seja livre, né? Então, tudo aquilo que estava trazendo briga, estava trazendo dissensões, estava trazendo uma situação ali sobre o casamento daquela mulher, eu creio que o Senhor quebrou, né? Rompeu. E muitas vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Pedir para que o Senhor é, exponha todas as situações que nós estamos passando, nós nos arrependermos diante do Senhor, nós é, porque às vezes não é o processo só de expulsar, né, queridos? Você vai pedir para ele largar tudo que é seu, em nome de Jesus, para que venha a restituição, para que venha um tempo de refrigério, tudo aquilo que foi roubado seja restituído no nome de Jesus, entendeu? Então, nós temos esses livros, essas memórias familiares hereditárias, vamos dizer assim. Nós temos essa situação e nós vamos apresentando diante de Deus, vamos quebrando, né, rompendo, nos divorciando dessas maldições, dessas memórias, né, vamos dizer assim. Deus vai trazendo vitória. Deus vai estabelecendo vitória no nome de Jesus. E esse conceito, queridos, eu aprendi com um pastor, ele trabalha mais de 20 anos nessa área de libertação. Viajou o mundo inteiro, um apóstolo conceituado. Hoje ele trabalha com crianças, adolescentes, formando líderes do futuro, né? Lá nas Filipinas. De vez em quando nós mantemos contato, tem um material aqui e, e vamos praticando, né? Aquilo que nós vamos entendendo. E eu acho tremendo, né? Uma revelação que o Senhor nos dá para poder romper cadeias, para a gente entender como funcionam as engrenagens no mundo espiritual, né? Vamos dizer assim, e vamos caminhando, né? Que o Senhor revele a verdade, que o Senhor revele a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, plantar e colher enquanto estamos vivos, possamos ter esse entendimento que tudo é uma colheita, né? Então, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus mostra com a sua vida, no, nas cartas, você vai ver essa vida de Deus manifesta na igreja e durante esse período, né? Que a gente chama de últimos dias, que é desde do tempo em que Cristo morreu, ressuscitou, o assunto aos céus começou. Depois, em Apocalipse, nós vamos ver a colheita
de tudo isso que foi plantado durante esse período, né? Que o Senhor possa é, trazer esse entendimento para nós no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer aqui um entendimento aqui. Eu quero te pedir, continua nos seguindo, continua acompanhando aí os conteúdos, tá? Tá aqui um QR Code que você pode apontar o seu celular. Você vai ter acesso aí a playlist, né? De todo o conteúdo. Depois, você pode nos encontrar ali no YouTube, youtube.com, Wesley Lopes TV. TV é de Tochas Vivas, tá? Não é de TV. A nossa igreja também, no Instagram. E nós temos aqui a questão dos sites, né? A questão do meu site pessoal sendo construído e a questão do site da igreja, www.tochasvivas.com.br. E o nosso ministério, Ministério Wesley Lopes, edificando e equipando o corpo de Cristo. E vamos caminhando. Você que deseja saber, né, como que é o nosso trabalho, e uma das coisas que eu entendo aqui, edificando o corpo de Cristo, das principais características, eu gosto muito de trabalhar com a questão dos fundamentos da fé, paternidade, identidade e destino, libertação e cura emocional, batalha espiritual. Nós temos os nossos desafios devocionais. Atualmente nós estamos no desafio paternidade, né? Saindo das atmosferas de rejeição e orfandade. Então, de tempos em tempos, nós vamos lançando os desafios de crescimento espiritual, escola de ministérios e ativação profética. Então, se você deseja levar para a sua igreja, nos fale. Se você deseja aprender, nos acompanhe. Em nome de Jesus, você é benção. Também, se você quiser contribuir no ministério, também, selar com a semente. Então, tá aqui, tá? O Pix, você pode escanear através do seu banco, não é? Dízimos, ofertas, missões, só coloca lá no comprovante qual é a espécie, se é dízimo, se é oferta, se é missões, e nos mande aí nesse número para que possamos orar e ativar essa semente. Amém? Que Deus abençoe abundantemente mais em nome de Jesus. Aleluia. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui.